Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Estamos agora nesse momento preparando esse vídeo, ao qual quero deixar uma palavra para o seu coração que vai estar ouvindo ele logo mais. Hoje, quarta-feira, dia 8, estamos aqui com o coração muito grato, muito alegre a Deus por nos dar esta oportunidade de compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Então eu peço que você que vai ouvir, que vai acessar este vídeo depois, lá no canal da Crer, assista ele até o final. No final eu quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua vida nesta tarde e que Deus possa falar profundamente ao seu coração. O texto que eu quero compartilhar com você nesta tarde, que juntos vamos refletir a respeito daquilo que Deus pensa ouvir de nós, no livro ao qual escreveu Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 2, eu quero compartilhar com você esse texto sagrado. E esse texto diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, e mais do que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós conseguimos enxergar, por trás das entrelinhas, uma grande informação do Senhor Jesus Cristo aos seus escolhidos, aqueles ao qual Ele está chamando, que é a humanidade de João e a sua crise de fé, a sua fragilidade como ser humano. O que te define no reino de Deus? Ou o que nos define no reino de Deus? Como que a multidão está nos vendo? Como a multidão te vê? Mas como Deus te vê? Esta é uma palavra que pode ser um divisor de águas para mim e para a sua vida. Como você se define? Você se define por aquilo que os outros falam a seu respeito? Ou você se define por aquilo que Deus diz ao seu respeito? E isso é fundamental.
Isso é de extrema importância para a sua vida, para a minha vida. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer que os nossos erros, que as nossas falhas, elas, por si só, não podem nos definir. Um tropeço, um erro, uma falha, não pode nos definir. Embora os nossos erros precisam ser reconhecidos e tratados, mas eles não podem te definir. Eles precisam ser reconhecidos e precisam ser tratados. Quero que você já entenda que eu não estou aqui nesta tarde fazendo uma apologia ao pecado, sendo conivente com o erro, com a prática de vida desregrada, desacertada, fora de princípios bíblicos. Mas estou falando aqui de erros, deslizes, de falhas que cometemos no decorrer da caminhada e que muitas delas podem estar te definindo hoje. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo diz nesse texto. Ele está diante da multidão, está diante dos seus discípulos, e diante desse cenário ao qual Cristo se encontra, aparecem os discípulos de João Batista, que já está na prisão. E está na prisão por combater o pecado, por combater o erro, por pregar a verdade. Os discípulos de João chegam até Jesus, por quê? Porque o próprio João, que está na prisão, ele ouve na prisão a respeito do que Cristo estava fazendo. Ele está ouvindo a respeito de sinais e maravilhas ao qual Cristo está fazendo. E nesse ouvir, então, nesses murmúrios de, quem sabe, de uma conversa aqui, de uma falácia ali, ele está ouvindo e ele então diz aos seus discípulos: vão até Jesus e perguntem a ele se ele é de fato aquele ao qual as Escrituras prometeram, ou devemos esperar outro. O livro de Lucas vai nos dizer que esses discípulos de João que foram até Jesus eram 2. E a chegarem a Jesus, eles então interrogam a Jesus a respeito do questionamento de João Batista. E eles perguntam: olha, João mandou nós aqui para perguntar se tu és o Cristo mesmo ou se nós devemos esperar outro. E Jesus então, ele não omite informação. Jesus, ele não faz pouco caso da pergunta ao qual João Batista mandou aqueles discípulos fazerem. Mas muito pelo contrário, Jesus, ele vai e responde aqueles discípulos para que eles voltem e anunciem a João Batista. Jesus diz: volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que João Batista está só ouvindo não é o suficiente para que ele creia que eu de fato sou o Cristo. Então agora vocês, discípulos dele, não vão só ouvir de mim
o que eu estou fazendo, mas vocês também vão ver e vão voltar para anunciar a João. E digam a ele que os cegos estão vendo, que os mancos estão andando, que os leprosos estão sendo purificados, que os surdos estão ouvindo e que os mortos estão sendo ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Em outras palavras, diga a João que o reino de Deus está sendo manifestado na terra. Que o Messias, o Cristo que colocou os seus pés na terra, trouxe junto com ele aspectos do reino. Porque até então não se via isso acontecendo na terra. Não se via essas maravilhas, não se via esses sinais. Ninguém tinha poder para fazer isso. Era um cenário ao qual todos estavam precisando de um milagre. Todos estavam precisando de uma intervenção divina. Todos estavam precisando de um toque de Deus na vida daqueles que estavam sofrendo, passando por algum momento de dificuldade. Mas até então ninguém poderia fazer isso, porque ainda o reino dos céus não havia sido manifestado na terra. E quando Jesus então começa a anunciar a respeito do arrependimento, ele vai dizer, porque é chegado entre vocês o reino dos céus. O que ele está dizendo com isso? Através da minha vida, vocês vão ver na terra aspectos do reino do meu Pai sendo manifestos aqui. O que vocês nunca viram, vocês vão começar a ver. Pessoas sendo curadas, sendo libertas de demônios, uma mensagem de salvação sendo anunciada, as pessoas se arrependendo e aceitando essa mensagem no seu coração, os cegos começarem a ver, os surdos começarem a ouvir, os aleijados começarem a andar, os mortos ressuscitar. Vão e anunciem a João. Mas dentro dessa informação que Cristo dá a esses discípulos, que não só ouvem, mas que estão vendo, ele vai dizer, felizes são aqueles que não se escandalizam em mim. Ele está falando isso por causa do próprio João Batista. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu preciso tratar esse erro. Eu preciso tratar este momento de João Batista. Jesus não vai omitir uma coisa para começar somente a falar outra. Quem foi João Batista? O que leva um homem a ter uma crise de fé, como João Batista teve, sendo ele a mesma pessoa que batizou o Senhor Jesus Cristo, que viu do céu descendo um Espírito em forma de pomba, e que ouviu uma voz do céu dizendo, este ao qual estás batizando, é meu Filho amado em quem tenho prazer. Como pode uma pessoa que teve uma experiência tão grande, ao ver o Messias, ao batizar o Messias, a ter a experiência sobrenatural do Espírito vindo sobre ele e de uma voz do céu dizendo, ainda assim, ter um momento de crise de fé? Isso mostra a fragilidade do ser humano. E isso também nos mostra que não importa o tamanho da experiência que você teve com o Senhor, você e eu também não estamos livres de termos os nossos momentos de crise de fé e de questionarmos algumas coisas. Seja o novo convertido, ou seja aquele que já está há um bom tempo na caminhada, todos nós, como João Batista, vamos ter momentos de crise de fé.
vamos questionar muitas coisas, principalmente quando nós não recebemos as respostas que estamos esperando, ou quando de fato nem ouvimos Deus falar. O que leva João Batista a ter uma crise de fé como essa na prisão? E é claro que a Bíblia não nos dá respostas, mas alguns estudiosos vão dizer alguns detalhes, como por exemplo, João Batista na prisão, ouvindo tudo o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, e pode vir ao seu coração dele: ele não está me vendo aqui? Ele se esqueceu de mim? Como pode ele corresponder a tantos e esquecer de mim, que sou seu amigo e parente próximo? São questionamentos que nós também fizemos muitas das vezes diante de Deus, quando nos encontramos com uma crise de fé. Será que o Senhor me esqueceu? Será que Ele não está me ouvindo? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação está acontecendo na minha vida? E em contrapartida você está ouvindo então outros dizerem: olha, Deus fez maravilhas na minha vida hoje, Deus curou, Deus libertou, Deus salvou. E você então entra num momento de crise de fé e pergunta: e eu aqui, Senhor, não está vendo? Qual é o meu problema? Então o Senhor, diante desta crise de fé de João Batista, Ele não vai deixar de retratar esta falha, Ele não vai deixar de retratar ou de tratar este erro. E vai dizer: felizes aqueles que não se escandalizam em mim. Em outras palavras, o Senhor não é aquele que faz acepção de pessoas. Ele cuida de igual modo e de forma muito especial de todos. Só que mesmo assim, mesmo Jesus tratando desta falha de João Batista, mesmo Jesus tratando deste erro dele, dizendo aos discípulos: vão e anunciem ele, Jesus trata deste erro de João Batista, falando a esses discípulos: então voltem e digam a ele tudo que eu estou informando a vocês. Só que quando esses discípulos começam a caminhar para anunciar a João o recado de Jesus, ele agora vai se dirigir à multidão, porque eu acredito que esses discípulos não chamaram Jesus de canto para falar a respeito da crise de fé de João Batista às escondidas. Eu acredito que foi de forma pública, ao qual todos que estavam ali estavam ouvindo. Mas quando esses discípulos vão de encontro a João na prisão, Jesus agora se dirige à multidão. Jesus agora começa a falar com todos que estão ali a respeito de João. E Jesus não chega para a multidão falando da falha deste profeta, mas Jesus começa a interrogar aquela multidão da seguinte forma: o que vocês foram ver no deserto? Quem estava no deserto? João Batista pregando. E ele agora, a multidão, diz: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Em outras palavras, o que vocês foram ver no deserto? Alguém inconstante? Alguém que cambaleia o tempo todo para a direita e para a esquerda? Alguém que prega uma mensagem, mas que não aplica ao seu coração? Alguém que não tem uma conduta de vida, ao qual aquilo que está anunciando não faz parte da própria vida no dia a dia? O que vocês foram ver no deserto? Este caniço
balançado pelo vento, agitado pelo vento, alguém sem credibilidade. E Jesus não responde à pergunta que faz. Jesus faz a pergunta e lança ela ao povo e não responde, não fala nada. E logo em seguida ele lança outra pergunta: o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas, como o costume de muitos profetas no templo, ou como os reis nos seus palácios, né? Como ele continua dizendo aqui, que os homens, os que usam roupas finas, estão nos palácios reais. Mas só que a figura de profeta também, no tempo de Jesus, principalmente no templo, eram aqueles com roupas finíssimas. Eram aqueles que usavam os seus trajes e que tinham um horário certo para sair à porta do templo e ali ficar profetizando a sombra que o templo trazia a eles. E Jesus diz: o que vocês foram ver? Um homem com roupas finas? E quando chegam lá, não encontram nada mais e nada menos um homem que, segundo a sua aparência e vestimenta, não atrai a ninguém, e muito menos a sua mensagem. Mas a Bíblia diz que uma multidão sai do templo, sai daquele contexto corrompido, daquele sistema vendido e falido, daqueles profetas que estão ali à porta do templo em certo horário, com suas belas roupas, à sombra do templo, anunciando mensagens que massageiam o ego de todos. Mas chega um momento que as pessoas cansam, que as pessoas não querem mais somente ouvir coisas que venham massagear o seu ego, porque elas estão cansadas demais de ouvir mensagens que não transformam a vida, estão cansadas demais de ouvir coisas que já não mais entram no seu coração, ao ponto de mudar a vida dessas pessoas, e elas saem dali, e aquelas que realmente querem compromisso com Deus, ouvem e vejam um homem no deserto, totalmente sem uma aparência, ou uma voz eloquente, ou uma vestimenta que possa surpreender de forma positiva as pessoas, mas aquela mensagem de arrependimento, ela entra no coração daqueles que de fato querem sinceridade com Deus, querem algo sério com Deus, e elas começam a ser batizadas para arrependimento. Mas para aqueles que estavam ali somente como curiosos, como aqueles que talvez foram ali só para analisar a mensagem e correr no templo e falar aos grandões: olha, tem alguém aí corrompendo o nosso costume, tem alguém aí trazendo uma mensagem que não é conivente com a cultura ao qual nós estamos vivendo, com a prática de vida ao qual está sendo estabelecida. Vamos dar um jeito de paralisar este homem, vamos dar um jeito de calar a sua voz. Quem é esse que vocês foram ver? Jesus perguntou à multidão. Um homem de roupas finas? Alguém que prega algo que não confronte o seu pecado? A sua conduta de vida pecaminosa? Jesus vai dizer: não, esses homens com essas roupas vocês vão encontrar nos palácios reais. Mas Jesus também não responde a respeito de João Batista. Do que vocês foram ver? Um homem de roupas finas. Ele só vai dizer que esse tipo de pessoa eles vão encontrar nos palácios. E agora, Jesus ainda vai fazer a última pergunta: o que vocês foram ver?
um profeta? Sim, eu lhes digo, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Diante desta pergunta, a última pergunta que Jesus lança à multidão: o que vocês foram ver, um profeta? Jesus então agora responde e dá muito mais informação. Sim, eu digo a vocês, ele é profeta, mas não qualquer um profeta. Na verdade, o que vocês estão vendo é o maior dos profetas. Igual a ele, nascido de mulher, não existiu e nem existirá outro maior que João Batista. Na verdade, o que vocês estão vendo é aquele que veio preparar o caminho para mim. É o meu precursor, aquele que veio preparar o caminho, aquele que veio anunciar uma mensagem para preparar a minha vida. Este é João Batista. Este é um homem de Deus. Este é o mensageiro. Este é um grande profeta. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para a multidão é: eu não defino este homem por uma falha. Eu não defino João Batista por causa da sua crise de fé. Eu não vejo João Batista assim, como talvez vocês estão vendo. Porque eu não posso definir alguém pelas suas crises, pelas suas falhas, pelos seus erros. Mas Deus define uma pessoa por uma história que ela tem trilhado, por um caminho que ela tem seguido. E a história que João Batista trilhou, por mais curta que foi, de 6 meses, mas o caminho que ele trilhou foi uma história e um caminho ao qual o Senhor Jesus anunciou naquele dia a todos, dizendo: eu defino ele assim, como o maior dos profetas, como aquele que veio preparar o caminho para mim, não como alguém fadado ao fracasso porque vacilou e cometeu um erro, a duvidar se eu sou o Messias ou se deveria esperar outro. Queridos e queridas, nessa tarde, eu quero te dizer uma coisa: não importa o tropeço que você teve, não importa o tamanho da queda que você levou. Eu quero te dizer que o Senhor, nosso Deus, não está te definindo por causa da falha que você teve, por causa da queda que você levou, por causa dos questionamentos que você fez a Deus num momento de crise, num momento de angústia, num momento de dúvidas e até indecisões. Mas o Senhor vai te definir olhando a sua história, olhando o caminho que você tem trilhado. E mais uma vez repito aqui, não estou fazendo aqui apologia ao pecado, não estou dizendo que a sua vida desregrada, que a sua vida no pecado, que a sua vida totalmente errada seja os deslizes que você comete, ao qual o Senhor não te define assim. Não, o Senhor te define não por causa de um erro, não por causa de uma falha, por causa de um tombo. Ele te define por causa de uma história construída, por causa de um caminho trilhado, e não por uma falha pontual como a de João Batista, que levou ele a uma crise de fé. Não se defina
Não se defina como a pior das pessoas, não se defina como o pior dos pecadores, se posso dizer assim, porque Paulo falou que era, mas por causa de o quê? De uma falha e um deslize. Se o próprio Senhor não te define assim, se o próprio Senhor chegou à multidão e disse: eu não defino João Batista pelo seu erro, eu não defino João Batista por causa dessa crise de fé, eu defino João Batista por causa de uma história e de um caminho que ele trilhou. Ele é aquele que preparou o caminho para mim. Se você que vai ouvir essa mensagem é uma dessas pessoas ao qual eu estou dizendo que você caiu, que você falhou, que foi num momento de fraqueza que você teve uma crise de fé, não te defina pelo resto da vida por causa desta falha, por causa deste erro, porque o próprio Senhor não te define assim. O que o Senhor está vendo em relação à minha vida e à sua vida para nos definir é o contexto ao qual nós estamos inseridos e que trilhamos, o caminho que estamos percorrendo. O Senhor está nos projetando para algo maior. O que os seus olhos não estão vendo agora, Deus já está vendo ao seu respeito lá na frente. Então não pare por causa de uma falha, não desista por causa de um deslize e de uma crise de fé, mas erga a cabeça porque Deus te vê diferente, porque o que está contando é o caminho que estás trilhando, e o que está contando para Deus é para onde Ele vai te projetar amanhã, que nem eu e nem você imaginamos. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor todos quantos vão ver este vídeo, e que o Senhor possa falar de forma poderosa ao coração de cada um e de cada uma que vai ouvir esta mensagem, e que o Teu Espírito se encarregue de fazer uma grande obra nesse coração. Que o Teu Espírito se encarregue de tirar do coração dessas pessoas que falharam, Senhor. Sim, falharam como João falhou, mas tirarem do coração delas a ideia de se definirem por causa do erro que cometeram, mas começarem a enxergar como Deus tem enxergado cada uma delas, porque o que nos define é a trajetória, é o caminho percorrido, é aquilo que Deus está vendo. Mas, Senhor, aqueles que talvez vão assistir esta mensagem e qual, Senhor amado, o caminho deles tem sido tortuosos, o caminho deles tem sido um caminho de morte e não de vida, tem sido um caminho ao qual eles têm trilhado debaixo do pecado, que eles possam se voltarem para Ti, que eles possam se arrepender e começar a trilhar um caminho novo, então receberem o perdão do Senhor e toda essa prática de vida ser lançada no mar do esquecimento e pararem de se condenar e de se culpar, porque estarão recebendo no momento o perdão de Deus e começarão a trilhar um novo caminho, ao qual será definido por uma nova história que Deus, mediante a sua obediência, vai escrever para a sua vida. Eu abençoo a todos, Pai, quantos vão estar vendo essa mensagem até o final, e que o Teu Espírito faça uma grande obra. Em nome de Jesus eu oro. Querido, se você chegou até o final dessa mensagem, e se ela falou ao seu coração, compartilhe ela com urgência, para aqueles que precisam ouvir ela. Talvez o Espírito Santo vai colocar no seu coração uma pessoa que precise ouvir essa mensagem. Compartilhe com ela. Se você não é inscrito no canal da Crer, se inscreva ali. Pretendo toda semana mandar um vídeo para edificar a sua vida. E curta esse vídeo, se ele falou ao seu coração. Se você também não gostou, não tem problema descurtir ele ali. Mas que Deus possa te abençoar e te conceder grandes experiências com Ele. Em nome de Jesus, um grande abraço.